Com tecnologia vinda de Israel, a estufa é totalmente gerenciada por computador que monitora aspectos como pH, umidade, temperatura, entre outras informações, além de fornecer os nutrientes na medida certa para cada planta. E eu consigo controlar a temperatura, os nutrientes que eu vou mandar para a planta, tudo através dele. Ele controla o EC, pH, inúmeras funções ele tem. Mas o mais que a gente usa ele é para controlar a temperatura dentro e a programação da fertirrigação das plantas lá dentro da estufa. Manter a produtividade independente do clima externo é a meta da instalação. Trabalho feito pelo computador, pela estrutura e pela estação meteorológica instalada do lado de fora da estufa. Com estas informações, o software faz os ajustes necessários para manter as plantas num ambiente ideal. Essas informações vêm de duas estações meteorológicas que a gente tem, que uma fica dentro da estufa e uma do lado de fora. O computador assimila essas duas informações e aí que ele vai falar se ele abre ou fecha a estufa, se ele liga os ventiladores dentro ou não, se ele faz irrigação ou não. E tem uma temperatura limite que tem que ter lá dentro? Sim, a gente trabalha com uma temperatura, a temperatura ideal é de 25 a 30 graus Celsius dentro da estufa. Aí ele trabalha nesses limites. Os nutrientes, como é que chegam até as plantas? Então, os nutrientes, eles são nessa caixa aqui. Aí o computador, a gente faz a programação no computador e o computador, conforme a planta precisa, ele puxa e manda cada nutriente separado para a planta, mistura com água e ele manda. Como que o computador sabe o que ele tem que fazer? Então, a gente tem dois tipos de sensores aqui dentro da estufa, que é o sensor que fica nas plantas, que é no substrato, que vê o que a planta precisa de nutriente, e o sensor de CO2 e radiação solar. Eu vou te dar um exemplo aqui, o sensor que fica no substrato são esses sensores aqui, ó, Luli. Esse aqui, ele vê o que a planta tem, o que ela precisa de nutriente, aí manda informação para o computador e o computador começa a irrigação e puxa os nutrientes que precisa. Que a Ali planta também vai de precisar. temperatura também, ele consegue ver tudo, nutrientes, água, o que está faltando? Isso, ele mede a temperatura, CO2, e aí o outro sensor, que é o de clima, ele mede a quantidade de CO2 que está aí dentro, a umidade, e se ele fecha a estufa, abre a estufa ou se liga ventilador. Patrocínio Sicredi.